Boa noite, espero que todos bem. E a gente continua aqui com nossos vídeos, né? Falando aqui agora sobre essas raças, né? As civilizações que influenciaram na formação da civilização da Terra, né? Teve uma importância e isso é registrado de várias formas, né? Na arte, na de uma certa forma, em toda a nossa história, né, ainda que não tão comprovado, né, cientificamente comprovado ainda, mas existem traços assim, milhares, que comprovam o contato e a permanência, a vinda, a influência de seres de outros orbes, de outras casas, né, outros planetas, que trouxeram a sua cultura, a sua informação para nós aqui na formação dessa civilização. Então a gente está falando aqui de Sírios, né? E então aqui, como nós vimos, Sirius A é mais de 20 vezes mais brilhante que o Sol e é 2 vezes mais maciça. E à noite, Sírius é a estrela mais brilhante no céu e seu brilho azul-branco nunca deixou de surpreender os contempladores de estrelas desde a aurora dos tempos. Então não se admira, né, que Sírius tenha sido reverenciada por praticamente todas as civilizações. Então, por exemplo, artefatos de civilizações antigas, como a gente estava dizendo há pouco, revelaram que Sírius foi de grande importância na mitologia, na astronomia, no ocultismo. Então, escolas de mistério que a consideram como o Sol por trás do Sol e, portanto, a verdadeira fonte de potência do nosso Sol, né? E, inclusive, se o calor do nosso Sol continua vivo no mundo físico, segundo esses relatos, Sírius é considerada de muita importância para manter esse mundo espiritual vivo também. É a verdadeira luz que brilha no Oriente, a luz espiritual, como o Sol ilumina o mundo físico, que é considerada, né, desta maneira. E associando Sírius com o divino, e até mesmo considerá-la como a casa da humanidade, né, de grandes mestres, não é apenas incorporada aí na mitologia de algumas civilizações primitivas. É uma crença generalizada que sobreviveu e foi intensificada até então. Eles, inclusive, existem, a gente aqui está fazendo algo mais sintético, mas existem aí artigos, sites, né, que ajudam a analisar a importância nas sociedades secretas, né, e que falam desses conceitos esotéricos, né, e como eles são traduzidos para a cultura popular. E o sistema solar de Sírius, ele é chamado, inclusive, a estrela do Messias, né? É o local no universo onde os pensamentos são levados, onde antes a gente possuímos aí o estado de Messias e é para lá que a gente deve um dia retornar, porque uma casa, um planeta já com um grau evolutivo muito alto e um dia a gente pode passar por lá, por que não? Porque o nosso propósito é evolução, né? É o crescimento, é o conhecimento, autoconhecimento. Então, é importante eu gosto, né, de trazer essas informações assim, porque me enriquecem, eu acredito até que possa, eu espero até que possam enriquecer, né, quem estiver ouvindo e se interessar por ouvir também, claro, porque a gente vai vendo como que foi, nós recebemos assim, nós temos uma cultura
milenar, né, que não só da nossa própria evolução como terráqueos, mas essa influência muito rica desses seres que vieram, né, que aportaram aqui em algum momento da evolução, do crescimento, da necessidade da mudança para um novo homem, né, que ele era irracional, aí ele saiu do instinto para a razão, e foi aí que esse intercâmbio intergaláctico, né, de outras civilizações vieram justamente para impulsionar, para nos ajudar para o nosso crescimento. Então, nós temos o cinturão de Órions, por exemplo, que já se falou muito a respeito dele, do banho de luz que ele incide, né, sobre a Terra, quando há uma determinada conjunção no céu, ele então, a Terra está em algum ponto que ela recebe esse banho muito grande de fótons, né, de luz, para que energeticamente ilumina locais de extrema escuridão, tanto externo quanto internamente, porque nós fazemos parte desse todo. Então, o que acontece em cima, acontece embaixo, o que acontece interno, acontece externo, e é assim. Então, desde as antiguidades, né, 3 belas estrelas nos chamam a atenção. E elas são conhecidas como as Três Marias, e também pelo título código de Os Três Reis Magos. E elas apontam diretamente para Sírius, e Sírius aponta diretamente para o nosso Sol em dezembro e janeiro. Então, as almas de muitos messias, né, são centelhas da gigante azul Sírius. Uma grande evidência disso mesmo, que a maioria dos religiosos dogmáticos ainda possam negar, é Yeshua, que é um dos Messias que era seguido e auxiliado pelas Três Marias. Maria, irmã de Lázaro, Maria de Magdala, Maria, sua mãe, e que foi visitado pelos Três Reis Magos, e segundo esse blog aqui, trata-se de um código celeste e não exatamente de uma história física. E aí ficam os relatos constantes, né, da Bíblia católica, que falam a respeito das Três Marias, mas as Marias que seguiam Jesus, né, e da visita dos Três Reis Magos, que eles, segundo informações, realmente um código dessas estrelas anunciando a chegada do Messias, e também especula-se que Jesus veio, né, esse Yeshua, veio de orbes, é claro, indiscutivelmente altíssimas em evolução, em frequência, e que pode também ter vindo dessa estrela de Sírius. E Sírius, para os egípcios, né, astronomicamente, ele constituiu astronomicamente a fundação do sistema egípcio religioso. Então, ao integrarmos essas energias na nossa essência, estamos também a resgatar muito conhecimento ancestral e a recordar o momento da chegada ao Egito dos deuses, vindo das estrelas, onde existem os artefatos, os hieróglifos que ficam, é um registro, né? Ainda bem que existem esses registros, porque essa memória se perdeu nos éons de tempo e ficaria difícil, né, a recordação, evidentemente. E esses deuses vindo das estrelas que ensinaram toda uma sabedoria ao povo da antiguidade. Então, esse texto aqui que eu estou descrevendo, aqui lendo, ele está no Amor e Alquimia. E a Terra, né?
quando visitada por esses seres, e começou esse intercâmbio. Então, segundo informações aqui, os sirianos utilizavam Nibiru, né, como elo de comunicação entre as duas estrelas. Então, neste período inicial das visitas de Nibiru à Terra, e até o ano de 7200 a.C., Sírios mantinha ligação direta com a Terra através das dinastias egípcias. E durante esse período, eles, os sirianos, podiam alcançar todo o planeta Terra através da Grande Pirâmide. Então, segundo esses relatos, o período de existência das pirâmides, e aí? Qual a data, né, exata disso? Então, o símbolo que foi ensinado aos iniciados nas antigas escolas egípcias de mistérios é o olho de Horus, né, de Sírios, pelos mestres de lá. Então a imagem mostra, e no caso o olho de Horus está ligado à glândula pineal, ele mostra como a glândula pineal no cérebro humano foi o local principal para a criação e manifestação, então, que era o significado e o propósito desse símbolo olho de Horus. Então, quando o olho de Horus ou a glândula pineal é fortemente ativado pelas transmissões de luz, a partir do sistema da estrela Sírius, significa que uma energia poderosa de criação e manifestação está em curso. Então, os conselhos da Terra estão recebendo, né, novos modelos para formas superiores de vida e de consciência na Terra. E isso aqui eu creio muito, né, sem muita discussão para mim, porque se nós estamos evoluindo, há uma mudança no nosso DNA, sutilizando o nosso corpo físico, porque nós expandimos a nossa compreensão consciencial. Então a gente vai, para sutilizar, tem que haver, né, um novo código, um novo modelo. Então aqueles que não estão recebendo as transmissões, são aqueles que não despertaram ainda, eles irão continuar com suas vidas no âmbito da realidade que conhecem, é claro, cada um de nós fica na realidade que conhece, até que estejam prontos para se graduarem para a estrutura multidimensional que começa, né, essa configuração nova, porque já se fala muito, nós inclusive já falamos em alguns momentos sobre a multidimensionalidade de cada um de nós. Somos seres com várias dimensões em nós mesmos. Nós não somos seres que temos uma dimensão. Desde a nossa criação lá, que nós chegamos à razão, nós já éramos seres multidimensionais. E Sírius também é muito interessante, a primeira estrela conhecida com absoluta certeza e pelos hieróglifos egípcios, e às vezes representada até por um cão, né? E aparece nos monumentos e templos ao longo aí do rio Nilo, e entre estes né, existem os templos da deusa Hathor ou Isis Hathor, que eram erguidos com orientação para a estrela Sírius, porque os egípcios acreditavam que Sírius detinha o destino de nosso planeta. E era para lá que eles acreditavam que as almas dos faraós e os sacerdotes, após a morte, né, iriam para receberem instruções e ganharem mais conhecimento. Então, olha como eles já tinham essa consciência de onde provinha esse vasto conhecimento que eles tinham, e eles achavam, então, acreditavam que receberiam muito mais. E então, assim, alguns historiadores, inclusive, pensam que a partir desta estrela chegaram ao Egito os deuses que ensinaram toda a sua sabedoria a esse povo, né, da antiguidade.
E uma antiga representação, inclusive egípcia, mostra a deusa Ísis com a estrela Sírius sobre a sua cabeça, segurando o cetro, Vade, e a cruz Ankh, né? Que são símbolos, né, da espiritualidade, são símbolos da vida. E os grandes templos de muitos povos eram construídos voltados para o leste. Por exemplo, como o Templo de Salomão em Jerusalém, Stonehenge na Inglaterra, Baalbek no Líbano. E a gente percebe que esse conhecimento é algo assim, que não... De onde surgiu? Ele tem que ter uma origem, né? Se a gente vem nessa evolução, é porque algo já estava sendo plantado, ensinado, né, a cada um de nós, nós somos essa evolução. E o templo de Hathor em Dendera, que também era conhecido como o templo do nascimento de Ísis, que era consagrado aí à estrela Ísis, a estrela Sírius, desculpa. Bast, a deusa gato, e Sekhmet, a deusa leoa, eram divindades vindas de Ra, vindas do sol. Então, assim, a gente vai vendo como a cultura egípcia, que segundo a formação, eles identificavam o sistema solar, né, muito com toda a cultura que eles deixaram registradas. E uma outra coisa muito importante é o uso da geometria sagrada, as frequências apropriadas utilizadas para a cura e o contato espiritual, posturas e exercícios de respiração, medicina natural, matemática, astronomia, foram passados de geração em geração. Mesmo assim, é claro, muito se perdeu, foi perdido ao longo da história, né, da antiguidade até então. E os primeiros faraós, segundo a informação, eles eram descendentes dos sirianos. Ptah, o imortal, governou o Egito por 9.000 anos. Nenhum humano viveu tanto tempo assim, não vive. Então, a gente observa que isso pode ser uma linha, né, de nomes parecidos, dos mesmos nomes, uma egrégora, que tinha uma longevidade e que mudavam de governantes, né, de tempos em tempos, mas que tinham um período de vida muito amplo, né, porque diferenciado da gente, que temos aí um limite ainda, uma configuração física bastante fragilizada ainda, diante de outras tantas que a gente vai tendo essas informações. E nós vamos aqui encerrar mais um vídeo e voltamos muito em breve para darmos a continuidade dessas revelações, pode ser apenas uma curiosidade, pode ser algo assim que realmente nos leve a uma reflexão, né, da nossa origem. Então, eu espero que estejam curtindo tudo isso aí.